Voltamos à entrevista com Piera Aoki, coordenadora do Programa de Comercialização e Agricultura Familiar do INCAPER. Ela também é chefe da Assistência Técnica e Extensão Rural do INCAPER. Piera, falávamos na certificação. Sim. E nos produtos que começaram a aparecer, né? Quer dizer, a agricultura do Espírito Santo, se a gente fosse colocar em grandes linhas, é café e pecuária, né? Em grandes linhas, mas tem muito mais, né? Nós temos frutas, alguns produtos que apareceram agora nessa certificação, inclusive coisas que aparentemente nós não tínhamos e que tem em pequena escala e também são importantes, frutas, por exemplo. Sim, isso foi o nosso maior entrave. E é uma coisa que precisa ser trabalhado agora realmente nessa função que estou respondendo de assistência técnica e extensão rural, porque uma das exigências documentais era a declaração de aptidão ao PRONAF, a famosa DAP, que declara que aquele agricultor se enquadra como agricultor familiar. E dentro das DAPs, o nosso costume, né, digo hábito, é de declarar que o produtor, a cultura dele é café ou pimenta. Sim. Só que para a certificação de origem precisa estar constando na DAP todos os produtos que ele quer certificar. Então, se ele quer certificar todas as frutas que ele produz, as frutas precisam estar documentadas na DAP. Se ele quer colocar, por exemplo, o aipinzinho, as olerícolas, né, os produtos da sua hortinha, seus ovos, aquilo que é típico Sim. da agricultura familiar e que não vem a ser a atividade principal da propriedade, precisa estar constando na DAP. Então, esse foi o maior trabalho que tivemos, que eu precisei contar com o apoio de toda a nossa equipe dos escritórios locais, porque precisamos e tivemos que ajustar todas as DAPs, quase todas as DAPs dos produtores, porque ela vinha muito simplificada, ela vinha só com as atividades principais. Sim. Então, o maior trabalho nosso foi esse, de ajuste das DAPs. Porque isso enriquece, né? Enriquece. Outra, foi um aprendizado para todos nós. E valorizou também o produto, né? A partir do momento que ele declara que ele é produtor daquela farinha de mandioca, né? Que Sim. poucas pessoas valorizam, que ele faz um bolo. As mulheres se destacaram, as mulheres rurais assim se encontraram com essa certificação de origem, porque elas entenderam que elas poderiam certificar aquele bolinho, aquela geleia, que elas até vendem só para a própria comunidade ou no mercado local, mas valorizou o produto das mulheres e dos jovens também. Sim. Então saiu daquele círculo a instância muito do café, a instância local. das culturas maiores, da pimenta, né? No norte tem muito a questão da pimenta do reino e o café. Então, assim, a gente conseguiu valorizar outras culturas, que é o ganho da agregação de valor, não só do produto, mas também da propriedade. A gente precisa cada vez mais agregar valor à propriedade, né? Diversificar a propriedade. Então, isso também é um instrumento que incentiva a diversificação. Se ele pode ampliar o mercado através da oferta de novos produtos certificados ainda gratuitamente, por que não produzir? Porque o grande medo do agricultor é plantar aquele quiabo, plantar o rabanete, porque ele não sabe se ele vai conseguir comercializar.
Sim. Então, o que a gente incentiva também? Que ele tenha cuidados maiores na embalagem, na rotulagem, na apresentação do produto ao consumidor. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalhou junto ao selo, se a senhora vai vender o quiabo, por que a senhora não coloca numa bandejinha e cola o selo? Vai ter um gasto maior do isopor, do plástico, mas com certeza o consumidor vai ficar com vai ser muito mais atrativo, na verdade, ao consumidor, aquele quiabo embaladinho com selo da agricultura familiar, né? Garantindo origem. Isso agrega valor, ao invés de ela vender por X, ela vai conseguir um preço muito maior. Sim. Então, assim, foi um dos incentivos que nós conseguimos introduzir junto aos agricultores familiares. Certo. E nessa coisa de transferência de tecnologia, vocês também devem ter absorvido algumas coisas de tecnologias que já existem, né? Uhum. E que talvez pudessem ser aperfeiçoadas, melhoradas e até repassadas para outros segmentos, para outras áreas do Estado, né? Esse projeto Tec Social, que eu também fui responsável pela coordenação, ele é totalmente embasado em tecnologias sociais que trabalham a estruturação das organizações associativas, agregação de valor e comercialização. Então, são iniciativas, estratégias, processos, procedimentos que podem ser adequados e reaplicados. Então, a tecnologia social, nesse caso, o selo da agricultura familiar, foi uma estratégia de marketing, uma estratégia de comercialização que a gente adequou aos nossos produtores, né, do norte do estado, não só do norte, mas a gente vai extrapolar isso para o estado todo, a partir de 2017, e adequamos o processo, é um processo. Na verdade, sim, é o quê? Mobilizar, levantar os documentos, fazer realmente o cadastro, o preenchimento dos formulários e encaminhar para Brasília. Sim. Então, esse foi o trâmite, fizemos a interlocução entre a Secretaria Especial da Agricultura Familiar, em Brasília, e os nossos agricultores. Então, nada mais foi do que uma intervenção extensionista mesmo, realizada pelo Incapé. Como primeira etapa, dar luzes a esses produtos, né? Inclusive uma possibilidade maior de comercialização, né? Faz com que as portas se abram para outros trabalhos de transferência de tecnologia, né? Hoje a assistência técnica de extensão rural não consegue mais ficar longe da inovação, né? Cada vez mais a gente percebe que os nossos agricultores estão se profissionalizando e cada vez mais precisamos ampliar os nichos de mercado. Então, por exemplo, no Espírito Santo, o que mais cresce é o mercado corporativo. E cada vez mais precisamos criar fundamentos que façam que os nossos produtos cheguem, né, na verdade, a mercados diferenciados. Então, nós temos o mercado solidário, o mercado corporativo, o mercado institucional, que são Como que é o mercado corporativo? O mercado corporativo são as empresas, né, que cada vez mais crescem no Estado. E o que queremos... As empresas que compram e comercializam esse produto? Na verdade, a gente está estruturando de uma outra forma. É realmente fazer com que o produto chegue até os restaurantes, até as empresas de catering que fornecem os alimentos para as grandes empresas. Indo direto, ao invés de comprar de um atacadista, por exemplo, a empresa de catering, já tem algumas empresas do estado que ao invés de comprar do atacadista, já compra diretamente do agricultor familiar. Então, o que a gente quer? Quebrar a intermediação. Entendeu? Sim. Porque na cadeia produtiva tradicional, a gente tem sempre a intermediação. Sim. O que a gente incentiva é a venda direta do agricultor familiar. Até porque tem ganhos de todas as partes. O preço vai ser melhor, né? Porque você vai cortar uma parte do processo e o agricultor vai ter um produto valorizado
E com preço justo, porque quando ele passa para o intermediário, muitas das vezes o preço não é justo. Então, esse selo também veio proporcionar o preço justo ao produto, a venda direta. Então, não precisa de um intermediário. Ele está certificando que o produto dele tem origem. Certo. Então, melhora a qualidade de vida sim, no campo, né? Sim, melhora a qualidade de vida, gera renda alternativa, faz com que ele seja estimulado a permanecer cada vez mais na sua propriedade, estimula a profissionalização. Não é porque ele é agricultor familiar que ele não precise se profissionalizar. Então, cada vez mais os processos de agroindustrialização, o turismo rural, cada vez mais ele se amplia no estado, porque as pessoas estão sendo capacitadas, o INCAPé proporciona junto com parceiros muitas formações, treinamentos, e isso tem feito com que ele amplie seu acesso a novos mercados, que o mercado está aí, tem mercado de orgânicos, o solidário, o fair trading. E todo mundo querendo uma certificação, Exatamente. Todo mundo querendo uma certa garantia, né? Para que não seja anunciado produtos que não tenham aquela qualidade que se propala, né? Não só no Espírito Santo, mas isso já é uma tendência mundial. As pessoas buscam por alimentos limpos, por alimentos saudáveis, está todo mundo buscando por uma qualidade de vida. E o mais interessante é que quando o agricultor ele se preocupa em certificar a origem do seu produto, ele se preocupa em cultivá-los com práticas sustentáveis. Né? É verdade. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos ao último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.